Mateus capítulo 11, versículo de número 12, diz assim pra gente: O reino dos céus é tomado à força e apenas por esforço muitos se apoderam dele. E somente pelo esforço você vai se apoderar do reino dos céus. Todo mundo sabe que Mateus escreve o reino dos céus porque Mateus era judeu, Mateus era judeu e queria pregar para judeus, convencer os judeus, então. Mas na verdade ali é o reino de Deus. E Mateus, para não entrar naquela premissa de estar falando toda hora chamando o nome do Senhor em vão, Mateus utiliza sempre a etimologia reino dos céus, né? A epígrafe reino dos céus. E o texto é Jesus falando que o reino dos céus, isso Jesus está falando. Mateus 11 é um capítulo riquíssimo, rico porque o conjunto literário dele é um conjunto de narrativa a respeito da vida de João, em detrimento da tristeza que os discípulos de João estavam por saber da morte dele, e Jesus dá um saculavanco no povo. O que é que vocês foram esperar? Vocês estão pensando o quê? Que João Batista era o quê? Vocês acharam que ele era o quê? Era alguém vestido com vestes reais? Foram isso que vocês foram ver lá no deserto, ele pregando? Foi isso que vocês foram ver? Vocês foram ver uma cana balançada pelo vento lá no deserto? Foram isso que vocês foram ver? Não, vocês foram ver um profeta? E sim, eu digo muito mais que profeta, bom, enfim. Jesus está falando em defesa de João, e não apenas em defesa, mas em reforçar a fé dos discípulos de Jesus e os discípulos de João, que agora seguiam a Jesus. Então, a grande problemática é que Jesus chega e diz uma mensagem que às vezes está esquecida da igreja atual. A igreja contemporânea parece que tem esquecido desse verso. O reino é tomado por esforço. Se você analisa João, o próprio capítulo de João 16, versículo 33, Jesus fala assim, eu vou avisar uma coisa para vocês, para que vocês não andem confusos, né? Fazendo aqui uma espécie de tradução contemporânea, para que vocês não fiquem confusos, perturbados, quando a coisa fica feia para vocês, para que vocês não andem atribulados, entenebrecidos, né? Temerosos, assustados, desesperados. Eu não quero isso em vocês, tá? Isso é João 16, 31, 32, 33. Eu tenho dito isto para que em mim tenhais paz, para que vocês consigam manter a paz acreditando na minha palavra, na minha mensagem, no meu evangelho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sejam valentes, corajosos. Carta a João em Apocalipse. Não ao João Batista, mas o João Evangelista. Carta a João. Sempre está escrito assim nas finalizações das cartas. Ao que vencer, darei. Ao que vencer, sentará comigo no trono, receberá uma coroa de justiça, uma pedrinha com um novo nome, e sempre com a conotação de galardão, recompensa pelo esforço. Glória a Deus. Segura aqui o Júnior, papai. Toda vez que você esquecer que a principal meta que glorifica o sacrifício da cruz do meio é o esforço para se manter. Hebreus 11 fala de fé baseada em esforço. Nós estamos falando de esforço para receber salvação. Salvação, o homem não precisa, já foi feita na cruz do Calvário, o homem só precisa receber, aceitar, se submeter. E Efésios 2 e 8 lá, pela graça sois salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Falando isso para que ninguém associe questão de obras com coisas de salvação. Eu não estou falando de salvação, estou falando de receber reino de Deus, entender visão do reino de Deus, corroborar e deixar de sofrer, deixar de ser vítima, deixar de se autoflagelar espiritualmente, deixar de se sentir o carrapato que está debaixo do pé do boi que está ferido. Eu quero trazer essa conotação de valentia, de guerra, de guerreiro,
E é por isso que Paulo fala para Timóteo: "Oh, meu filho, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que você ouviu de mim, não esquece, não esquece. Mas fala para outros idôneos e fiéis. Multiplica o que você ouviu. Para de ficar guardando o que você ouviu e não fazer nada. Seja o cidadão que frutificou, que ganhou 5 talentos e multiplicou em 5, que ganhou 10 e multiplicou. Não seja aquele que recebeu 1 e escondeu, pelo amor de Deus. Observe Mateus 11:12 e você vai perceber que a ideia de Jesus não, vem pra cá com mimimi gospel. Tá sofrendo, tá? Faz igual a Camila. Tá machucando, mas também tá aprendendo, né? O que acontece é que eu estou envolto, embebedecido, entorpecido, inebriado por um evangelho psicológico, um evangelho de tantos e tantos coaching que sobem no altar para darem mensagem antropocêntricas na lacabaço, Néria, que faz o homem olhar para si ao invés de olhar para Cristo, cruz. Cruz, sofrimento, Mateus 16:24. Oh, aleluia! Aquele que quiser vir após mim, e quiser. Oh, Jesus. Não é aquele que foi encantado pelo filme de Mel Gibson e viu aquele rostinho sofrendo e pá, e sangrando e cortado. Não é esse, não. Esse aí é apaixonado por Steven Spielberg, as grandes, né, formações hollywoodianas. É falar de sofrimento, de padecer o Lerig e a tanto, Meneque e a Cássia. Sofrimento ideal, doar vida por uma ideia. Salvar vidas, almas, ide, pregue, vá, fale de mim. Esqueça esse negócio de sofrimento. Pare de olhar para você. Você foi escolhido para ser um soldado. Você tem testemunho de vida. É basicamente isso. Esforço. O negócio tá feio? Esforce-se. Mas eu não consigo. Eu sei. Mas se você tiver com o Espírito de Deus e o Espírito do Reino estiver entrado em você, você consegue sim. Não que você é bom, mas porque Deus é bom. Então, o reino dos céus é tomado à força e só por esforço. Você vai poder se apoderar do reino dos céus, do reino de Deus. Então não venha e não aceite pregações motivacionais, porque agora tem muitos motivadores. Não estou falando aqui que não possa haver uma ministração de reavivamento, de reestruturação da fé. Não estou falando disso. Estou falando de uma psicopedagogia gospel que se pauta apenas e só em trazer o homem com aquele: quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é o quem, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Aí, irmão, fica. Eu prefiro a Ludmilla dizendo: em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demorar. Próprio capítulo 11 de Mateus, você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Para aí no 28. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis Shabá, descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí depois você pega a sua Bíblia em Filipenses 1:29 e encontra um texto maravilhoso que Paulo diz: para a carta da alegria, a carta para mim, acho que a melhor igreja da época do Paulão era a igreja de Filipos, uma carta da alegria, a igreja alegre, a igreja que alegrava o coração de Paulo. 29. Porque a vós não fosse dado apenas o privilégio de crer em Jesus, mas de padecer por ele. Então, meu irmão,
Passe esse vídeo para alguém. Compartilhe com alguém, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Tá bom? Deus abençoe. Esforço. Josué estava se perdendo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Tá? Deus abençoe.